Olá pessoal, tudo bem? Vocês inscritos no canal, e aí, Jauro hoje? Vamos dar continuidade no temas da letra A até a letra Z. E hoje chegamos num tema também muito interessante da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o tema sobre usos de drogas. Drogas, né? O que a Bíblia fala sobre drogas? Tem algum versículos bíblicos que fala sobre droga? Tem algum capítulo na Bíblia que fala sobre droga? Eu vou passar para você alguns versículos, capítulos, para que você possa verificar na sua Bíblia e na sua casa, tá bom? Eu vou te passar todo o contexto. Qual é importante você ter uma vida saudável, você não ir pela multidão, né? A Bíblia fala lá em Salmos, no capítulo 1, versículo 1, fala assim: bem-aventurado o ser humano que anda no conselho, que não anda no conselho dos ímpios, conselho das pessoas más, e nem se assenta na roda deles. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei de Deus medita de dia e de noite, pois ele é como uma árvore plantada junto à corrente d'água, que no devido tempo dá os seus frutos, tá? Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema, tá? Eu elaborei algumas perguntas sobre o tema, sobre drogas, tá? Ainda no tema da letra D, porque não devemos usar drogas. Eu elaborei algumas perguntas, vou ler para você, vou te passar o capítulo e versículo onde está escrito lá o tema sobre drogas, tudo bem? Vou ler aqui para você algum capítulo e algum versículo sobre esse tema. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, tá? Pegar minha Bíblia aqui, vou ler algumas perguntas que eu elaborei para você. A primeira pergunta sobre drogas fala assim: que decisão todos os jovens devem tomar? Olha que pergunta interessante. Que decisão todos os jovens devem tomar? Eu e você. Que decisão nós devemos tomar diante de Deus, ou diante da circunstância do mundo, ou diante da circunstância que o mundo nos oferece, ou que as pessoas nos oferecem? Que decisão nós devemos tomar? Você vai ver a resposta para essa pergunta no livro de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 12. Qual é a pergunta, Tom? Que decisões todos os jovens ou todo ser humano deve tomar diante da circunstância, diante de Deus? Você vai lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, tá? Essa é a pergunta. A segunda pergunta fala assim: quem busca... A segunda pergunta, é por causa que eu tenho muitas perguntas que eu elaboro aqui, acabo, né, falando assim, ó: quem busca somente a diversão, que conclusão acaba chegando? Olha que pergunta interessante. Quem busca somente a diversão, que conclusão acaba chegando, né? Ao longo do tempo eu elaborei várias perguntas, e de vez em quando eu me perco nas perguntas, tá? Porque são muitas perguntas sobre vários temas, como eu falei, são temas de A a Z, então são muitas perguntas elaboradas, e de vez em quando eu me perco. Mas a segunda pergunta é essa aqui que eu acabei de fazer para você. Quem busca somente a diversão, a que conclusão ele acaba chegando na vida? Onde está escrito isso na Bíblia, então? Fala pra mim. Você vai lá no livro de Eclesiastes, tá? Livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, o homem mais sábio do mundo, que a Bíblia fala que antes dele nunca existiu, depois dele nunca existiu, a não ser Cristo Jesus, tá? No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo de 3 ao 11, tá? Qual é a pergunta, Tom? Quem busca somente a diversão, a que conclusão chega? Quem busca somente a diversão, a que conclusão chega? Quando o ser humano busca somente diversão, curtir a vida, fala assim: que nada de seguir a Deus, seguir Bíblia, essas coisas de crente, que conclusão ele chega? O que a Bíblia fala sobre essas pessoas? Você vai lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 3 ao 11, tá? Aí vamos para a próxima pergunta aqui, que fala assim: os vícios são as consequências de não fazer o quê? De não fazer o quê? O que a Bíblia fala? Os vícios são consequências de não fazer o quê? Onde está escrito isso na Bíblia, então? Fala para mim. Você vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 28 a 30. Romanos, capítulo 1, capítulo número grandão, 28 ao 30, tá? Essa é a resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim, por favor. Vou repetir para você qual é a pergunta. A pergunta é o seguinte, deixa eu pegar aqui para você novamente. Fala assim, a pergunta assim, ó: os vícios são consequências de não querer saber do quê?
Os vícios são consequências de não querer saber do quê? Será que é não querer saber de nada dessa vida? Não querer saber dos conselhos dos pais, que são os melhores conselhos? Não querer saber os conselhos de Deus? Onde está escrito isso, Tom, para mim? Na Bíblia, fala para mim, se vai lá no livro de 1, vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1, no versículo 28 a 30. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Os vícios são consequências de não querer saber do que? Essa é a pergunta, tá? Você vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 28 ao 30, tá bom? Você vai ter resposta para essa pergunta do tema ainda sobre drogas, e não deverá, nenhum ser humano deve usar nenhum tipo de droga, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Última pergunta do tema ainda sobre drogas e uso de drogas, tá? A última pergunta fala assim: para que serve o nosso corpo? Olha que pergunta interessante. Para que serve o nosso corpo? O meu, o seu corpo, ou o corpo de todo ser humano, de toda criatura de Deus? Para que serve o nosso corpo? Ele serve para alguma coisa, mas para que, Tom? O que a Bíblia fala? O que a palavra de Deus, o que o mapa, o guia, que nos guia ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus? Que a Bíblia não é um livro interpretativo, como eu sempre falo nesse canal. A Bíblia é um livro guia. Não tente interpretar a Bíblia, porque isso é doutrina satânica. As pessoas que interpretam a Bíblia falam assim: a Bíblia é um interpretativo, um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma. Isso é doutrina satânica, tá, querido? Deixo bem claro. A Bíblia não é um livro interpretativo. A Bíblia é um livro guia, que te guia ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que te liga ao Jesus, que é o único, a ponte que liga você a Deus, e por isso que ele é o único que recebe a patente, o nome de ser pontífice, aquele que nos liga até a Deus. Então, a última pergunta que eu fiz do tema para você, do tema droga, foi o seguinte, né? Vou repetir para você, vou pegar aqui minha Bíblia aqui. A última pergunta é assim: para que serve o nosso corpo? Para que serve o meu corpo e o seu corpo? Você vai achar resposta para essa pergunta no livro de 1 Coríntios, tá? Livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13. Para que serve o meu corpo e o seu corpo? Para que serve? Você vai lá, verifica na sua Bíblia, com a sua família, na sua casa. Esse canal ele foi criado com esse propósito, de incentivar você ir na sua Bíblia, na sua casa, e conferir todos os temas que eu trago e na sua Bíblia. Talvez são perguntas, são coisas que você tem vergonha de chegar no seu líder religioso e perguntar. Mas nesse canal aqui, E aí Já Orou Hoje, ele foi criado com esse propósito, criado no coração de Deus e colocado no meu coração para falar para você diversos temas da Bíblia que você tem curiosidade e tem vergonha de chegar no seu líder, no seu pastor, no seu apóstolo e perguntar. Então esse foi o tema sobre droga, o que a Bíblia fala diretamente sobre droga, sobre o nosso corpo e seu templo do Espírito Santo, qual a decisão que o jovem deve tomar diante de Deus, tá? E eu te passei todos os capítulos e versículos que falam a respeito desse assunto, tá? Vou repetir para você os capítulos que falam a respeito desse assunto, para que você possa verificar na sua Bíblia, tá? Não vou ler novamente as perguntas, mas eu vou falar para você os capítulos. O primeiro capítulo que fala a respeito desse assunto, você vai encontrar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. A segunda pergunta você vai encontrar no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, de 3 ao 11, é o versículo, o capítulo grandão é o 2, e o versículo de 3 e o 11, tá? 3 e o 11 você vai encontrar, e depois você vai encontrar em Romanos, no capítulo 1, versículo 28 e 30, e depois no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13, tá bom? Já que nós estamos aqui num bate-papo entre amigos, vou te falar as perguntas que eu fiz para você, tá? A primeira pergunta tá escrita assim: que decisão todos os jovens ou todo ser humano deve tomar? Você vai lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, tá? A segunda pergunta fala assim: quem busca somente as diversões, a que conclusão chega na vida? Quem busca somente as diversões, curtir zoeira,